Meu objetivo com essa videoaula é mostrar para você como construir uma tabela de frequências com agrupamento simples ou simplesmente uma distribuição de frequências para uma variável quantitativa discreta usando essa ferramenta do LibreOffice, é o Calc. Esse pacote LibreOffice traz uma série de ferramentas similares ao pacote da Microsoft. Então, o Calc ele é uma planilha eletrônica que traz funções idênticas ao Excel. No caso aqui, a interpretação do contexto é a seguinte. No primeiro dia do mês, notou-se que foi vendida uma unidade do produto X. No segundo dia do mês, foram vendidas 3 unidades do produto X. No terceiro dia, 9, e assim por diante, até o último dia em que foram vendidas 9 unidades do produto X. Essa tabela aqui, que é a chamada tabela primitiva, tem que ser organizada para que possamos extrair informações, como, por exemplo, o desempenho de vendas do produto X no último mês. A primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever esses valores aqui em ordem crescente. Mas, como fazer isso de maneira automática? A ideia é usar a praticidade de uma planilha eletrônica com suas funções já prontas, porque se você for escrever os valores da variável contando você mesmo a partir do menor em coluna, quando você mudar aquela tabela primitiva ali, os valores todos aqui vão continuar os mesmos e você terá que fazer tudo manualmente. A vantagem de se usar uma planilha eletrônica é justamente automatizar todas as informações. E nesse caso aqui, como você não tem nada vindo de um programa externo, você tem controle sobre esse código, o que pode te dar uma boa flexibilidade na análise dos dados. Nosso primeiro passo é usar as funções do Calc para produzir a primeira coluna organizando os valores que estão na tabela primitiva em ordem crescente. Eu vou organizar nessa coluna, que é a coluna B, o valor da variável, que é a quantidade de vendas do produto. Veja lá que a variável estudada é a quantidade de vendas do produto no último mês em cada dia. Para abreviar e não demorar muito, eu vou denotar assim: quantidade de vendas diárias do produto X. Logo abaixo, nós vamos automatizar a busca dos valores que estão lá na tabela primitiva sem repetição. Como eu vou fazer isso? Na célula logo a seguir, eu vou escrever um igual, e esse igual serve para a planilha eletrônica executar uma função. No caso, eu vou usar a função mínimo. A função mínimo ela vai procurar o menor valor no intervalo que contém valores numéricos. E eu tenho que indicar qual que é esse intervalo. Esse intervalo começa na célula A2 e termina na célula J3. Para indicar esse intervalo, a gente escreve A2, 2 pontos, J3. Sempre a gente usa a referência da primeira célula no canto superior esquerdo e da última célula lá no canto inferior direito. E pronto, está aí. Se você quiser fazer isso com um pouco mais de agilidade e prática, basta você, lá naquele argumento do mínimo, argumento é o intervalo, nesse caso aqui, é o intervalo que você vai ter que colocar entre parênteses depois da função mínimo. Basta você clicar na primeira célula com o botão esquerdo do mouse, segurar clicado e arrastar até a última célula. Quando você terminar, é só pressionar o Enter e aí está o menor valor daquela tabela primitiva. Ou seja, interpretando lá no contexto, existem dias ou existe um dia em que uma unidade do produto X foi vendida. A gente ainda não sabe quantos dias foram vendidas uma unidade. Isso daí vai ser indicado aqui na coluna seguinte, que eu vou chamar de quantidade de dias, abreviadamente
que dias. Mas eu ainda não terminei a primeira coluna. A gente tem que escrever todos os valores em ordem aqui. E para isso, a partir da segunda linha da tabela, eu vou escrever igual, eu vou usar uma função mínimo, e aí você tem que acrescentar SES, mínimos es, digamos assim. E nós vamos ter que indicar aqui um intervalo mínimo como argumento primeiro, depois um outro intervalo e os critérios que eu vou usar para a escolha dos elementos. Eu sei que o intervalo onde eu estou procurando o valor, que é o primeiro valor maior do que 1, está ali naquele intervalo que a gente já construiu, que vai do A2 até o J3. A gente vai ter que indicar o segundo argumento. Também é um intervalo que contenha o valor procurado e eu vou repeti-lo. E por fim, nós temos que colocar o critério para a busca desse elemento. A gente sabe que esse valor vai ter que ser maior do que 1. Então, o que essa função mínimos ES vai fazer é procurar um valor maior do que 1 nessa tabela aqui. E como escrever isso no argumento do critério? Eu tenho que usar aspas duplas, maior, colocar um e comercial para concatenar. Neste caso, concatenar significa formar um novo código juntando aquele maior com a referência da célula que eu vou indicar aqui, que contém 1. Resumindo, vai ser procurado naquele intervalo do A2 até o J3 um valor que seja maior do que aquele que está na célula B7, que no caso é o 1, que é o menor valor da tabela primitiva. Com isso, eu obtenho já o valor 2. Agora nós vamos ter que fazer isso para essa outra linha. E como seria mesmo? Igual a função mínimo SES, mostra o intervalo mínimo onde a gente vai buscar os valores, coloco uma ponto e vírgula, a função exige que se coloque de novo o intervalo e por fim o critério que a gente vai usar. Mas o critério que a gente vai usar agora é maior, que vai ter que estar escrito entre aspas, e comercial, e a célula que contém o valor que vai ser anterior a esse é a célula anterior, essa daqui. A gente fecha o parênteses e olha lá, ele já descobriu, já calculou que é o 3. Para não precisar ficar digitando esse código em todas as linhas dessa coluna, a gente pode usar essa alça de preenchimento. Mas só que se você fizer isso, olha o que vai acontecer. Ele vai começar a buscar informações fora dessa tabela primitiva. Mas o que você tem que fazer para evitar isso? Você tem que travar aquele intervalo. E como é que se trava? Usando o cifrão. Quando a gente usa o cifrão antes da letra e do número, que formam a referência da célula, o programa vai travar aquela célula. Ou seja, a função sempre vai buscar naquele intervalo fixo o valor que você está precisando para os outros intervalos também. A gente só não vai travar aquela referência da célula que está depois ali do e-comercial. Por quê? A gente quer que mude sempre essa referência para a célula anterior do que ele estará buscando. Então vamos agora arrastar aqui e ver o que acontece. Olha lá. E aí está. Foram buscados todos os valores em sequência e a gente já tem a primeira coluna da nossa tabela de frequências. E a frequência, como a gente vai fazer? Eu vou usar o comando cont+c. O cont+c ele vai contar os valores nessa tabela. Então eu escrevo igual cont.c, abro parênteses, seleciono a tabela para indicar o intervalo que vai ser usado na busca e ainda tenho que mostrar qual que é o valor
que vai ser contado ali naquela tabela primitiva. O valor que vai ser contado é justamente aquele que está na célula logo à esquerda, lá na coluna dos valores da variável. Então, o que aconteceu? O conde C procurou lá na tabela primitiva um valor que está na célula B7 e contou quantas vezes ele apareceu. No caso, apareceu só uma vez. Mas, e se você tivesse outro valor desse? Por exemplo, aqui, 1, contou 2. E se tivesse outro aqui, ele contou 3. E assim vai. Eu vou fazer isso, mas antes a gente tem que travar a busca na tabela primitiva, senão nós vamos ter grandes problemas. Como eu faço isso? Usando o cifrão. Eu travo aqui e deixo a última referência livre para buscar sempre na coluna anterior o valor que está sendo contado na tabela primitiva. Então, o conde C, ele conta quantas vezes ocorreu um certo valor. Na primeira linha, ele vai contar nessa tabela aqui, que está travada, a quantidade de vezes que ocorreu o elemento que está em B7. Quem está em B7? B7 é o 1. Então, ele vai contar quantas vezes o 1 ocorreu nessa tabela. Agora eu vou arrastar, porque nossa tabela primitiva está travada, e pronto. Aí está. Nós temos a frequência absoluta ou frequência simples. E acabamos de descobrir que a maior frequência absoluta corresponde a 5 e ela está associada a 2 vendas diárias. Isso quer dizer que em 5 dias ocorreram 2 vendas do produto X em cada um dos 5 dias. A menor frequência é 1 e nesse dia ocorreram 6 vendas do produto X. Vamos fazer uma soma para controlar essa quantidade de elementos e nós vamos usar esse valor depois. Eu vou usar então igual. O igual serve para quê? Serve para indicar que eu vou inserir uma fórmula nessa célula. Essa fórmula vai fazer o quê? Ela vai somar todos os valores na coluna que eu estou indicando, que corresponde ao intervalo que vai de C7 até C13. E nós temos 20 valores, conforme a quantidade que existia ali na tabela primitiva. Então daqui a gente já começa a tirar informações. Já tiramos que a maior frequência está associada a 2 vendas diárias e a menor ocorrência é 1 dia, que está associado a 6 vendas do produto X, mas só que de maneira global a gente não tem ideia do que está acontecendo. E aí que entra a frequência relativa, que eu vou designar por FRI. Esse é um índice, mas para não perder tempo eu vou escrever assim mesmo. Para calcular a frequência relativa, a gente tem que dividir cada valor da frequência absoluta com o total. Então aqui na primeira linha, por exemplo, em relação a uma venda diária, que a gente sabe que ocorreu em 3 dias, nós temos que dividir este valor. E para automatizar isso, nós vamos indicar em que célula a planilha vai buscar esse valor. Eu vou clicar aqui e já apareceu C7 lá na fórmula. E nós vamos dividir esse valor pela soma de todos os valores. Isso daí é uma comparação em matemática. É a razão ou a divisão do 3 pelo 20, que gerou 15 centésimos. Se você se distrair e tentar arrastar tudo aqui para preencher bem rápido, o que vai acontecer? Ocorreu uma divisão por zero. Por quê? Porque quando você arrastou a fórmula para preencher automaticamente as outras células, esse C15 aqui não estava fixo. Quando a planilha for buscar a divisão, ela vai buscar o C8, que sim é o 5, mas também vai dividir esse 5 por C16. A C16 não tem nada, é como se fosse zero. Por isso que ele está falando aqui que você está dividindo por zero. Então o que você tem que fazer? Você tem que
travar esse intervalo. Você coloca lá o cifrão. Agora sim, nós temos o denominador, que é a referência que leva até o 20 travada. Então nós vamos poder arrastar aqui e tudo será calculado automaticamente. Você deve estar falando assim, mas não tem jeito de formatar isso aqui para ficar bonito? Tem. Clica com o botão direito, vai em formatar as células e coloque 2 ordens decimais. Aqui no caso, casas decimais. Ok, pronto. Então aí está a planilha. Vai salvando aí, que se der uma pane, você não perdeu o seu serviço. A soma desses valores todos tem que ser quanto? Tem que ser 1. Vamos verificar se deu 1? Então como que a gente faz? Digita igual, soma, daí abre parênteses, clica com o botão esquerdo do mouse lá na primeira célula, segura clicado até chegar na última. Quando chegar na última, você pressiona a tecla Enter, ele já vai completar o comando com parênteses à direita e vai somar tudo. Está lá. Então a soma dos elementos de D7 até D13 deu 1. Tudo bem, está tudo ok. Vamos fazer uma coluna da porcentagem? Então vamos considerar o seguinte. Nós vamos apenas copiar o número que está aqui à esquerda. E eu vou fazer como isso? Eu vou escrever igual e indicar a referência daquela célula. O que aconteceu? Ele apenas replicou o valor que estava lá à esquerda. Só que eu quero que apareça na forma de porcentagem. Então eu posso fazer isso facinho usando a formatação das células. Clique com o botão direito, vai aparecer o menu lá no último item, formatar células. Agora você coloca porcentagem. Ok, pronto. E a gente vai ver se deu 100%. Vamos somar todo mundo? Então a soma dos valores daqui até aqui é 100%. Então até agora tudo ok. O que falta para a gente? As frequências absolutas acumuladas e a frequência relativa acumulada. Vamos fazer isso nessas 2 últimas colunas. E qual que é a ideia? Bom, quando você vai calcular a frequência absoluta acumulada, você tem que contar apenas lá na segunda coluna o primeiro valor que apareceu, que é o 3. Eu vou indicar o endereço da célula, que é C7. Por quê? Porque ele vai buscar automaticamente esse valor. Caso você mude a tua tabela primitiva aqui, os dados nessas colunas que a gente construiu através de fórmulas também vão mudar. E se você começar a determinar valor apenas pela digitação e não por fórmulas, então você vai alterar toda a tua tabela. Ela vai começar a mostrar dados inconsistentes. Então o que você faz? Indica lá o endereço C7, ou seja, a frequência absoluta acumulada lá na primeira linha é apenas este primeiro valor da frequência absoluta. Pronto, é 3. A partir da segunda linha nós temos que somar. Mas somar quem? Somar todos os valores da frequência absoluta até aquele que está na linha corrente. Mas espera aí. Na linha anterior, a gente já tem a soma das linhas anteriores. Então eu vou fazer assim. Eu vou indicar essa célula aqui, onde ela vai buscar o primeiro valor, que é a C8. Eu vou colocar mais e vou indicar nessa célula aqui, que é a F8, para ela somar com o que está lá na C8. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o que já foi somado até a anterior e juntar mais o que está lá na célula da linha onde nós estamos contando a frequência absoluta acumulada. E a gente vai fazer isso para todas as outras células. Se tudo estiver certo, aqui nós vamos chegar em quanto? Chegar em 20. Então vamos ver. Olha só, funcionou. Então, 8 com 2, 10. 10 com 3, 13. 13 mais 1, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 2, 20. Está aí. E a gente faz a mesma coisa para a frequência relativa acumulada. Eu vou denotar por FRI. Como que a gente faz mesmo?
Agora a gente vai acumular os valores na terceira coluna. A primeira coluna tem os valores da variável, a segunda tem a frequência absoluta para cada um desses valores, ou seja, quantas vezes ele ocorreu ali na tabela primitiva. A terceira tem as frequências relativas, que vão gerar as porcentagens. Na quarta coluna nós construímos a frequência absoluta acumulada, e agora a gente vai acumular essa frequência relativa que está na terceira coluna. Então a gente vai lá na primeira linha, na primeira célula, e coloca o quê? Como só tem este valor aqui, a gente só vai também ter lá no acúmulo somente ele. A partir dessa célula, o que você pode fazer? Você agora busca a soma desse valor aqui com o que está na linha indicada pela referência. Vamos gerar tudo isso daqui e nós chegamos lá no 1. Aí está. Nossa tabela já está com os valores. Falta só a gente dar uma ajeitada nela, incrementando um pouquinho o visual. Assim, nessa última coluna, eu vou colocar apenas essas linhas, porque não se fecha uma tabela de acordo com a norma padrão. Aqui em cima eu vou colocar um título, mas antes eu vou mesclar essas células todas. O que é mesclar? É juntá-las todas, como se fosse uma só. Então o que a gente está fazendo aqui é um estudo da quantidade de vendas diárias do produto X no último mês, por exemplo. Vamos deixar em negrito, vamos colorir esse título, vamos também deixar aqui com uma corzinha um pouco diferente. Está aí. Então nós temos aqui uma tabela de frequências com agrupamento simples.